Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é uma small cap que está pagando aí quase 2 dígitos de dividend yield. Então sim, ela está no radar, ganhou liquidez, fez um re-IPO e o setor eu tenho bastante interesse, mas não tenho posição nela para o longo prazo e sim na sua irmã um pouquinho maior que a Klabin. Então hoje eu não vou falar sobre a Klabin, não falarei sobre a Suzano, falarei sobre a Irani, pedido por vocês aqui nos comentários, Rani 3. Vamos falar sobre esse dividend yield exuberante, dos destaques financeiros recentes, do momento da celulose. Vai ter comparação entre Suzano, Irani, Klabin e papel e celulose negociado em Tóquio nos últimos 12 meses, como se movimentaram. É uma commodity de crescimento, mas é uma commodity que, mesmo em momentos de estagflação, mesmo em momentos de crescimento baixo do mundo, estagflação não, crescimento baixo do mundo, a sua demanda aumenta, tá? A Irani, infelizmente, não vende celulose bruta, tá? Então ela está conectada com um subsetor muito legal para a gente tentar entender na frente, ou seja, antes do mercado, tá? Como é que anda a velocidade de crescimento e de demanda e de crescimento de PIB do mundo. Porque papelão ondulado, pessoal, está em diversas indústrias e é uma proxy, tá? De repente, da produção de papelão ondulado, por exemplo, é uma proxy de como o consumo, o PIB, o crescimento do globo vai performar. Então, a gente vai estudar um pouquinho esse setor. Pessoal, disclaimer na tela, vamos direto para o que interessa, vamos para os fundamentos. Vocês estão vendo aí fundamentos da Irani, tá? Então, vamos comentar um pouquinho sobre a virada de jogo, que é recente. Então, se eu trago para vocês aqui uma década de resultados, pessoal, vocês vão ver que ela não saiu do lugar. Tá? Ela teve prejuízo, lucro, não é uma empresa nem turnaround, tá? E nem quadrada, ela só tem dificuldade, tá? Teve muita dificuldade. Agora, fato, com o re-IPO, tá? A Rani 3, somente Rani 3, agora não temos mais Rani 4, foi para o novo mercado, ganhou liquidez. Falo de uma small cap hoje, pessoal, que tem aí 2.000 a 3.000 negócios por dia. Então ela tem liquidez, pelo menos na minha visão, para trading, inclusive, tá? Você que é trader aí, a Rani já entra no radar. Tá? E isso foi recente, foi em 2020, se não me falha a memória, entre 2020 e 2021. Então eu vou começar a analisar a ação, vou começar a analisar também os fundamentos de 2019 para frente, pessoal. E aqui entra a primeira incógnita, tá? Se eu vou para trás, anos anteriores, já é fato, pessoal, a empresa não saiu do lugar e teve anos com déficit, tá? Então uma empresa lateral, caranguejo, tá? Agora, se a gente vem de 2019 e 20 para cá, uma melhora, mas principalmente em 2020. Tá? Principalmente em 2020. Então, não dá para saber, né? A primeira pulga não dá para saber se foi mérito da companhia, 100%, tá? A melhora nos resultados, ou a margem que sai aqui de 9 e salta para 18 e está percorrendo 2022, tá? Com 21% de margem. Tá? Não dá para saber se é culpa, razão da governança ter melhorado, da empresa ter melhorado, ou se é da pandemia. Tá? Então, toda essa inflação gerou melhores margens para o setor como um todo e ela muito menos alavancada do que seus pares, tá? Do que Suzano, do que Klabin. Então, vamos dizer que entrou o caixa, tá? E veio esse caixa muito forte com um nível de investimento, um CAPEX também não muito intenso, como se comparado com Klabin e com Suzano, tá? Então, dentro do setor, pessoal, a foto de 2021 foi mais ou menos parecida dentre todas as empresas do setor, tá? Mas a Irani já conseguiu algum destaque, de novo, por esse custo muito reduzido, tá? Em 2022, ela é a melhor, tá? Sem dúvida nenhuma, porque não tem dívida, tá? Não tem dívida, a empresa é uma dívida muito baixinha, tá? E ela conseguiu sair de 9% no seu operacional líquido, né? Margem operacional, e foi para 18, 21. Tá bom? Então, vamos deixar aí rolar pelo menos 2022 inteiro, tá? Que eu acho que o segundo/terceiro tri, principalmente terceiro tri, pessoal, nós devemos ter no globo, não Irani, não Klabin, não Suzano, ou seja, não será culpa dessas empresas uma piora operacional, tá? Mas sim de um processo de esfriamento econômico, tá? De toda a intensidade econômica vivida de 2020 para cá. Agora nós temos políticas monetárias mais contracionistas, aquele papo que vocês já estão acostumados aqui no canal. Então é importante ver quão resiliente ela será, tá? A partir do terceiro tri. Então vamos olhar como que vai ser o terceiro tri, vamos olhar como vai ser o quarto, e eu acho que para fechar com chave de ouro, o primeiro tri de 2023. Tá? Então são 3 releases, pessoal, que por longo prazo serão, na minha opinião, bem decisivos para esse novo patamar. Se ela crava esse novo patamar aí de boa margem, resultados estáveis e
e eu vou mostrar os dividendos dela, algo em torno de 35 a 45 centavos ano, a gente pode esperar. Tá? E eu vou fazer esses dois preços tetos para vocês. Então sim, a companhia está muito bem na foto. Tá? Agora o filme, como eu falei para vocês, de uma década para cá, todo atabalhoado, mas sofreu uma mudança muito grande de governança. Se eu não me engano, em 2020. Tá, pessoal? Ela fez um re-IPO, traz muito volume, eu vou mostrar no gráfico já para vocês, tá? E também traz liquidez, tá? Liquidez diária interessante. Vamos aos destaques aqui do primeiro trimestre. Quando eu falei de papelão ondulado, embalagens ser uma proxy de crescimento global, assim como o cobre, por exemplo, consumo de cobre, olha, é muito legal acompanhar até dados do Brasil. A gente está cada vez mais digitalizando as compras e vendas, mas também diversas indústrias utilizam papelão ondulado, pessoal. E a Irani, como a Klabin, tem isso quase que trimestre atualizado para a gente. No caso da Irani, vamos lá. É um sinal de desaceleração. Um sinal, pessoal. O volume de vendas do segmento de embalagens sustentáveis, papelão ondulado, reduziu em 15% no primeiro TRI de 2022, se comparado ao primeiro TRI de 2021. Tá? Então já começa a ser um pouquinho, tá, de sinal de que, a gente, como subimos os juros mais cedo do que o mundo todo, pessoal, como nossa política monetária foi mais amarga e talvez por mais tempo do que boa parte do mundo, nós devemos também ser o primeiro país a esfriar. Então nós estamos talvez no ciclo econômico, ali no aquecimento do aquecimento, tem também um pouquinho de aquecimento artificial devido a algumas medidas do governo esse ano, né? O FGTS foi adiantado e também agora temos aí os vales bombados, tá? Então a gente deve manter, como eu falei, o segundo TRI intacto, o terceiro TRI intacto, porque dados econômicos brasileiros estão bons, tá? Dados domésticos aqui econômicos estão legais. CAGED já mostrando aí um desemprego de um dígito somente. Tá? Vamos ver se a gente consegue baixar ainda mais. A gente deve ter uma pressão inflacionária ainda grande, o que facilita essas empresas a repassarem preço. Por quê? Papelão do lado, pessoal, é igual combustível. Você precisa, não importa o preço, você tem que negociar a melhor barganha possível, porque é necessário. Então é um produto básico, quase básico, aqui é um material quase básico. Esse produto advindo da celulose, me fugiu a palavra, esse beneficiamento da celulose, tá? Do papel, é um produto necessário. Então acho difícil a Irani estar fora aí dos materiais básicos para diversas indústrias. Então, deverá ser consumido, mas já há uma redução. Tá? Então, já há sinais de política monetária, já há sinais de que, estamos chegando no pico de um ciclo de expansão pós um crash de 2020. E aí eu acho que o terceiro, o quarto e o primeiro TRI de 2023 serão decisivos para saber se a empresa vai conseguir navegar bem. Tá? A dívida está baixinha, tende a navegar bem. Tá? Então, tanto o papelão ondulado quanto o segmento de resinas, que ela vende papel ondulado, papelão, né, ondulado para embalagem. Então, tem uma diferençazinha entre ambos. Tá? Papelão ondulado e papel para embalagem. Tem essas duas diferenças. São as principais fontes de receita da companhia. E depois ela vai para as resinas, nas florestas que ela tem. Tá? O segmento de resinas sustentáveis, breu e terebintina, são os componentes químicos, eu acredito, apresentou também redução. Tá? Então já há sinais, pessoal, do que os melhores resultados da companhia, se não chegaram, estão próximos de chegar, tá? Talvez um trimestre ou outro consiga ali ser melhor do que o comparado com o ano passado, mas é difícil, tá? A tendência é que seja um pouquinho pior, uma redução, tá? De resultados na base com 2021. Tendo isso em mente, valuation fica um pouco complicado, porque se as ações ficam laterais e o lucro cai, ela fica mais cara no valuation. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso com empresas cíclicas. Acredito sim que o setor de celulose é cíclico, pessoal, só que bem menos do que minério, bem menos do que petróleo, tá? Porque, de novo, a demanda é crescente. Agora, no caso de embalagens e papelão ondulado, depende de crescimento econômico. Então, se o mundo vai esfriar, esse setor deve esfriar, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Que a Suzano, por exemplo, talvez seja mais resiliente no momento de falta de crescimento econômico do que Klabin, do que Irani, mas principalmente do que Irani, tá? Porque a Klabin também produz celulose bruta. Beleza, pessoal. Dividendos. Então, vou pegar aqui 2021 e 2022, tá? 35 centavos, acreditando em 6% aí de rentabilidade para os próximos 12 meses. O preço teto seria 5,83, 45 centavos, que é o distribuído esse ano. Ela pode até aumentar,
tá? A distribuição esse ano, R$ 7,50. Então só vou pegar esse histórico curtinho, que é o pós-re-IPO, tá? Acredito que o re-IPO foi em 2020. Então 2021 e 2022, só com a ordinária, foi isso que distribuiu o Honey 3, tá? Preço teto para 45 centavos é 7,50, para 35 centavos é 5,83. E aí eu quero trazer um destaque. Hoje o preço da Irani é 6,70, tá? Então vamos dizer que ela tá no preço, tá? 6,70, pessoal, tá? Com certeza para 45 centavos tá barata, para 35, vamos ser sinceros, ali tá quase que no preço, beleza? Agora o histórico, que vai um pouquinho além, né, de 2018, 2019 para cá, pessoal, tá aqui, ó. Tá? Então a gente percebe em cima é a receita. Esse verdinho aqui é a receita líquida, tá? O verdinho um pouquinho mais escuro é o lucro, tá? E o bege são os proventos anualizados, tá? Então a gente percebe que é uma companhia que pagou muito pouco, né? Próximo de zero aqui, ó, dividendos, e também navegou entre lucro e déficit durante a última década até 2018. Pra falar a verdade, até 2019, tá? E aí é por isso que eu quero levantar um pouquinho a pulga aqui atrás da orelha, tá bom, pessoal? Porque foi só em 2020, tá, que ela conseguiu navegar em crescimento de receita e lucro, tá? Crescimento de receita e lucro. Então não sei se foi o advento da pandemia, tá? Eu torço para que não, torço que a companhia tenha virado a página, mas tenho que falar, pessoal, só foi a partir de 2020 que ela mudou de patamar, tá? Não foi antes nem depois, foi 2020 aqui, tá? Que ela mudou de patamar, tá? E conseguiu subir muito no lucro, subir muito na receita, o lucro também, e o dividendo também aumentou, tá? Sai aqui de 7 centavos, 5 centavos, e às vezes não pagando, tá? Para 35, 45 centavos. Então uma análise um pouquinho mais do filme mostra que, opa, por enquanto, o triângulo dos dividendos, aí, né? Receita crescendo, lucro crescendo, provento crescendo, ainda não é uma realidade, tá? Pode vir a ser, se a gente pegar o contexto de 2020 para frente. Bacana, pessoal. Aqui alguns gráficos macro, né? Só para tentar colocar que o mundo provavelmente vai estar desacelerando pelo seguinte fato, né? Commodities energética versus commodities metálicas, tá? A gente já percebeu que as commodities metálicas, mais parecido com celulose aqui também, que são commodities mais proxy de crescimento, né? E que só tem problema de demanda, não tem problema de oferta no mundo. Petróleo e grãos tem problema de oferta por causa da Rússia e da Ucrânia, né? Pois bem, isso aqui são as commodities metálicas, pessoal, já caíram para chuchu. Tá? Enquanto as energéticas começaram, ou um primeiro sinal de queda aqui, tá? Então o risco está maior nas energéticas, as metálicas já caíram bastante, e pode ser também o caso da celulose, tá? Então não vejo muito mais queda para minério de ferro, muito mais queda para celulose, tá? Agora para o petróleo, pode ser que sim, tá? E para grãos também, então tem que tomar cuidado. Aqui, agora sim, o indicador que a gente está esfriando é que o estoque global aqui, tá? Ele está subindo, o azulzinho, certo? Enquanto que os atrasos, tá, nas encomendas, está caindo. Tá? Então a eficiência está bem grande porque tem mais estoque e menos atraso. Ou seja, a oferta está chegando na demanda. Esse é um sinal claro de que a gente não vai ter o aumento do preço das commodities nos próximos meses, mas talvez ofertas no comércio e oferta, e no caso das commodities, pelo menos um arrefecimento de preços ou estabilização, tá? Bom, como é que foi a celulose, pessoal, de 12 meses para cá, e também Klabin, Irani e Suzano, tá? Então eu mostro rapidinho aqui para vocês, 12 meses, né? Julho de 2021, julho de 2022, Suzano cai 15%, papel e celulose, PAP aqui, né? Cai 16%, Honey 18%, e a minha Klabin querida desaba 25%. Então a mais alavancada aqui é a que mais caiu. Tá? Sem dúvida nenhuma. Klabin, projeto Puma, finalizando, mas ainda assim muito intenso em Capex, tá? A Klabin tomou um caldo maior do que as pares, tá certo? Então o maior desconto, você clubista, é a Klabin, tá? Mas também a Suzano não tá cara de jeito maneira, tampouco a Honey, como eu mostrei ali no preço teto, está muito próximo do preço atual, mas o setor como um todo, o pessoal já mostra desaceleração, ganhou um pouco de tração, Suzano, Klabin, tá? E também, deixa eu ver, cadê a Irani? A Irani não, né? A Irani está se recuperando desde março, certo? Desde março vem se recuperando aqui, estava bem pior, né? A Irani, que foi a mais afetada aí, né? Veja a diferença aqui, ó. Foi a mais afetada até de outubro. Com a política monetária foi a que mais se afetou. Acho que é basicamente isso, pessoal. Tá? Com o aumento de juros, small cap foi a que mais apanhou, tá? E depois conseguiu se recuperar aqui em 2022. E aí a Klabin tá sofrendo mais
muito provavelmente por causa de sua dívida, tá? Então temos esses nuances do setor. Vejo que sim, quedas para os próximos meses. A gente deve esperar da celulose até que se consuma essa recessão, tá? Mas não deve ser quedas tão homéricas quanto o do petróleo. Acho que o petróleo tende a sofrer um pouquinho mais do que as commodities de crescimento, porque eu mostrei naquele primeiro gráfico lá, commodities metálicas, e a gente pode colocar celulose também, já vem há um tempo caindo, enquanto que o petróleo e energia, gás, etc., estão mais resilientes. Então acho que a queda está maior do lado energético. Bom, no gráfico, pessoal, para finalizar o vídeo para vocês, tá? 15 minutos de vídeo, seguinte, 6,25, 6,23 é suporte, então se essa queda vier para cá já é suporte, depois 5,26, tá? Eu não tenho cenário base para o ano que a gente esfrie tanto a economia para ter uma queda forte, tá? E o 3,64 é o re-IPO. Eu quero mostrar para vocês por volume, né? Como ela não tinha, deixa eu pôr no gráfico semanal, acho que vai ficar melhor, mais nítido para vocês. Aqui, ó, tá perfeito, tá? Então vejam que ela não tinha volume nenhum, né? Aqui dá para perceber 2020, tá, pessoal? Aqui foi o re-IPO, ó. Vejam que antes, sem volume, muito pouquinho volume, 2019, 2018, 2017, e de repente 2020, novo mercado, melhor governança, o volume entra. Então hoje ela tem liquidez, tá? Eu trago para vocês que sim, o suporte máximo acaba sendo o re-IPO, 3,64, 4,15, tá? O meu cenário base é que ela pare entre 6,23 e deixa eu ver no gráfico diário, tem um 5,80 ali, é isso? Não, 5,26. Tá? O meu cenário base é que ela pare por aqui, ó. Tá? Nessa faixa aqui. Entre 6,25, 6,23, 5,26. Tá? E aí fique lateral, pessoal. Muito provavelmente entre 5,26, 6,25, no máximo 7,40. Também não é cenário base meu que ela vá para os 8,22 nos próximos 6 meses. Beleza, pessoal? É isso para todas as companhias que eu estou fazendo. Máxima política monetária, mínima rush natalino, né? E põe esse alvo lá para baixo. Chegaríamos, tá, entre 3,67, tá? E também nós vamos ter agora, deixa eu ver aqui, 3,67 e ou 4,27, beleza? Então tá aí, pessoal. As projeções de queda para vocês que estão acompanhando a Irani. Pior cenário para ela nos próximos 6 meses, tá? Tá aqui, ó. Tá? Pum, 4,27 aos 3,64. Meu cenário base é um pouquinho acima. 6,25 aos 5,26. Certo? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco mais longo, mas tentar explicar para vocês um pouquinho do filme e da foto da Irani, setor que eu gosto bastante, pessoal. Né? Gosto bastante mesmo. Embalagens e papelão do lado podem aí facilmente, substituir o fóssil que é o plástico. Tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.